Fala galera, Paulo Ribeiro de Estrategistas aqui. Eu estou passando para gravar esse vídeo. Esse vídeo na realidade é até um pouco improvisado, porque ele me veio um insight de última hora agora e se encaixa muito bem com o que a gente tem discutido nas últimas semanas e eu quero passar para você. Eu estava inclusive agora numa reunião no Skype e me veio um insight na reunião com um dos participantes de um Mastermind que eu faço parte. E a ideia do Mastermind, a ideia qual o tema desse insight? Para a gente simplificar. Nós começamos no Estrategistas do Desafio Vamos Salvar 2015. E aí tivemos centenas de interessados no Brasil, muita gente participou, principalmente ali na empolgação inicial. Mas o que me chamou bastante atenção foi que teve um grupo mais fechado de participantes que se manteve no desafio e se manteve compartilhando o progresso semanal, tanto nos posts na comunidade do Facebook, quanto nos comentários das páginas semanais, quanto por e-mail também. E aí eu fiquei pensando, porque eu fui uma das pessoas que colocou uma meta, na minha visão, bastante difícil. Eu coloquei uma meta para lá de impossível na minha perspectiva, eu já vou comentar sobre ela. E eu acreditava que não ia conseguir bater, sinceramente. Eu achava que se eu batesse 80% da meta, já estaria bem. E terminei batendo a meta há alguns dias e compartilhei super feliz com amigos e com um grupo lá no Facebook. Mas eu quero te explicar exatamente o que é e três peças, três insights, três sacadas que se encaixaram depois que eu bati essa meta. Então vamos lá. Qual era o meu objetivo? Meu objetivo era fazer uma corrida de 10 km até o final do ano, na vibe do Vamos Salvar 2015, terminar uma corrida de 10 km em menos de 1h30. E para quem corre, um tempo de 1h30 é um tempo muito grande, tipo, uau, você teria que estar se arrastando para não conseguir concluir em 1h30. Foi basicamente um comentário de um amigo meu que corre há mais tempo que fez. E eu disse a ele, cara, eu escolhi um tempo assim, super conservador, porque eu não acreditava nem que eu conseguiria terminar em 1h30. Coloquei 1h30 só para me garantir que eu iria terminar a corrida de 10 km. E essa foi minha meta. Eu comecei a me exercitar com frequência. Primeiro, por que eu escolhi a meta? Qual foi o racional por trás dessa meta? Eu não quero entrar em competição de corrida. Eu escolhi essa meta dos 10 km porque é uma meta que ajudaria a movimentar meu corpo e, coordenado com a alimentação um pouco mais balanceada, poderia me deixar mais saudável, porque eu estava passando muito tempo sentado, tanto trabalhando quanto em reuniões, e estava começando a ficar com um problema de postura na lombar. Como eu achei que ia ser um pouco difícil eu fazer essa reeducação postural, e eu já notei que movimentação me ajuda a tratar problema de coluna, eu fui lá e escolhi essa meta. Só para te dar uma ideia de qual foi o racional por trás dessa meta em específica. E aí eu comecei esperando não ser capaz de fazer 10 km. Se eu fizesse 8 ou 7, eu já estaria feliz. Porque quem me conhece há mais um tempo, quem está acompanhando estrategistas, sabe como eu não gosto de correr. Inclusive tem um post meu, acho que é de 2013, começo de 2014, final de 2013, eu posso colocar o link aqui para vocês, em que eu falo como eu não gosto de correr, mas corro porque eu acho importante. Porque você não pode fazer só tudo que você gosta na vida. Se tem uma atividade que é importante e vai lhe fazer bem, e mesmo assim não te agrada, você tem que fazer até aquilo dali como um treinamento para a sua força de vontade. Então, se você consegue superar aquilo dali que você não gosta de fazer, mas é importante, aquela força de vontade termina se espalhando para outras atividades em que você está precisando aplicar ela para obter resultados. E aí eu coloquei essa meta de 10 km para correr e, resumindo, bati essa meta há alguns dias. E conversando com um amigo do Mastermind agora há pouco, me veio esses insights de 3 pensamentos que eu tirei desse processo, que era um negócio que para mim era completamente alienígena. Eu corria 4 km antes e numa vibe muito sem estrutura. Quando eu fazia 5, para mim era uma grande vitória. Eu consegui inclusive concluir a primeira corrida de 5 km no começo desse ano. E eu consegui bater 10, né? E aí, como assim? Como é que você saiu de 0 para 5 e 5 para 10 de maneira em que você nem acreditava, né? Como é que bater essa meta foi possível? Como é que salvar 2015 nesse cenário foi possível? O primeiro ponto foi o apoio da comunidade. Assim, a comunidade do desafio, fazer parte da comunidade, estar comprometido com as outras pessoas em participar do desafio, acho que foi um dos primeiros pontos de sucesso. Por quê?
Porque para bater a meta eu precisava praticar. E uma das minhas metas, e a forma como eu quebrei essa meta semanalmente foi praticar 2 ou 3 vezes por semana exercícios físicos. E você tá lá na sua casa, por exemplo, aconteceu comigo mais de uma vez. Eu estava lá em casa, domingo de noite, já desacelerando para ir para a cama, e eu notei que eu não tinha batido a meta da semana em termos de exercício. Eu tinha que sair para correr para bater a meta. Se fosse em qualquer outra condição, eu não sairia de casa. A preguiça bateria, sair de casa, botar roupa para poder ir correr. Não passava pela minha cabeça. Mas como eu tinha me comprometido com as pessoas, iria até ficar um pouco chato dizer, não fui, e não ter uma justificativa séria. Aí eu botava minha roupa e ia correr, e isso aconteceu várias vezes. Então o compromisso está cercado de pessoas que estão numa direção parecida com a sua. E o fato de você ter se comprometido aquilo dali perante as pessoas ajuda positivamente. Foi muitas vezes aquele empurrão extra que eu precisava para sair de casa, para me movimentar, para não largar aquela atividade. Porque atribulações do dia a dia sempre acontecem, né? Mas quando você tem esse compromisso forte, você se mantém. Então esse foi um dos pontos que me ajudou a bater essa meta e salvar meu 2015 ali, nesses termos do desafio. O segundo ponto foi o direcionamento de alguém que já tinha feito isso antes. Quando eu estava conversando com alguns amigos meus mais experientes de corrida, e eu dizia a ele, putz, eu faço 5 quilômetros, mas eu faço 5 quilômetros morrendo, eu não consigo passar 5 quilômetros. E fazer 10 quilômetros para mim era o dobro do esforço que eu, na minha cabeça, seria o dobro do esforço que eu fazia 5. Então, era algo inimaginável. Mas ele comecei a conversar com as pessoas mais experientes, e aí elas começaram a me instruir que não tem muita diferença em termos de gasto energético, de fazer 5, de fazer 10, pelo menos no nível subjetivo. Sua sensação de cansaço não muda muito. Claro que vai gastar mais caloria, porque é o dobro da distância, mas sua sensação de cansaço não muda muito, é uma constante. E aí ele me passou umas dicas para ir conseguir correr mais longe. Um amigo meu um pouco mais experiente. E aí eu consegui sair de 5 para 7, e um dia, por incrível que pareça, um dia que eu estava particularmente meio chateado, algumas coisas tinham acontecido, aí no final do dia eu disse, pronto, eu acho que hoje eu consigo, tô com energia extra aqui, tô meio chateado, eu vou tentar fazer os 10 hoje. E aí peguei as instruções dele e saí para correr. E consegui fazer os 10. Então acho que o segundo ponto foi a orientação de alguém que já tinha feito aquilo antes. Então o primeiro ponto foi o poder da comunidade, o segundo ponto foi orientação de alguém que já tinha vivido aquela experiência antes. Porque elas conhecem os desafios, eles conhecem o que é que vai te fazer cair, como você sai da linha, como é que você volta para a linha, quais são as melhores práticas para começar. Então ter alguém com experiência te ajudando faz diferença, e no meu caso fez bastante diferença para quem não imaginava ser possível bater aquela meta. E eu acho que o terceiro ponto, o ponto do sucesso aí, que as pessoas imaginam normalmente que é só esse terceiro, mas na realidade é muito mais. O terceiro ponto é você, inclusive me lembra uma citação de um coronel, acho que da Navy SEAL, a tropa de elite americana lá. Ele falando que a boa parte das pessoas que passam pela academia para se tornar um SEAL, que é a tropa de elite da Marinha Americana, boa parte das pessoas que desistem, elas desistem nas refeições, elas desistem na hora de dormir. Porque a academia é um período super intenso de treinamento físico que leva seu corpo e sua mente ao extremo. E aí, depois de muito tempo, quando esse coronel dos SEALs, ele estava dando uma palestra, e ele falou que boa parte das pessoas que desistem da academia, que é super difícil, elas desistem no café da manhã, ou na hora do almoço, ou na hora de dormir. E o que é contraintuitivo, se você parar para pensar, como assim elas desistem no momento de folga? Elas não desistem num pico de dificuldade dos exercícios. Não, elas desistem no momento de folga. Por quê? A maior parte das pessoas, elas desistem por antecipar o sofrimento. Então, quando elas estavam no café da manhã, quando elas estavam na hora do almoço, pensando sobre a jornada à frente, elas desistiam antecipando o que seria o sofrimento. Elas não desistiam enquanto estava sofrendo, porque o sofrimento costuma ser bem menor do que a gente imagina que ele seja. Então, se você conseguir evitar com que você desista nessa antecipação, refraseando isso aqui, se você conseguir impedir a desistência nesses momentos de antecipação, você vai ver que quando você passar pela dificuldade não vai ser tão ruim quanto parece. E essa sacada, essa passagem de não desistir em antecipação
ao sofrimento foi algo que eu usei muito durante as corridas, porque na minha cabeça sempre ia ficar pior. Na minha cabeça, correr 7 km era muito pior do que correr 4, correr 8 km era muito pior do que correr 5 e daí em diante. E na minha cabeça eu estava sempre antecipando as coisas ficarem muito pior. Mas fisiologicamente, e inclusive na sensação subjetiva, o que é que você sente por dentro, para a corrida, se você já corre algum tempo ou tem interesse em começar a correr, depois que você passa mais ou menos dos 3,5 km, os primeiros 4 km, que é quando tem um limiar ali de sofrimento, quando você dá o máximo de cansado, é a maior vontade de desistir. Depois que você passa daquilo, contanto que você se mantenha hidratado e talvez você leve um carboidrato de digestão rápida para se manter com energia, se alimentou antes, bem direito à corrida, nada pesado, nem ficou com fome, enfim, tá tudo direitinho, nas condições normais de temperatura e pressão, depois de 3,5 km, 4 km, o nível de sofrimento é praticamente constante. O cansaço que você sente os 5 km é o mesmo do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Inclusive, quando eu terminei o 10 pela primeira vez, eu poderia continuar correndo, porque não tinha mais cansaço físico. As pernas estavam começando a doer um pouco, o joelho, mas não tinha um cansaço físico tremendo que você sente quando você está tentando completar 5 km, por exemplo. Então, essa sacada que eu já tinha lido há muito tempo sobre o coronel do SEAL americano me ajudou eu pensei, não, peraí, pela orientação do meu amigo que é mais experiente nisso aqui, ele disse que não fica pior. Então, embora meu medo é que isso aqui fique pior e que a corrida fique tão cansativa que eu consiga desistir, que eu vá desistir, eu não vou desistir na esperança de que isso vai ficar pior. Não, eu vou viver cada momento da corrida focando no presente, focando no que eu estou sentindo naquele momento, até conseguir bater minha meta lá na frente. E foi o que eu fiz e, infelizmente, deu resultado, tem dado resultado no progresso na meta que eu me propus a fazer. E aí você começa a pensar como é uma metáfora boa para a vida, entendeu? Como muitas coisas na vida não são tão ruins quanto parece, elas só requerem nossa resiliência, que a gente termina desistindo no café da manhã ou no jantar, com antecipação ao sofrimento, e que na realidade não precisaria daquilo. Então, esses insights que já estavam um pouco navegando aqui na minha cabeça, terminaram se consolidando quando eu estava conversando com esse meu amigo do Mastermind que eu faço parte. E aí eu queria compartilhar com você um pouco também do meu depoimento, né? Porque as pessoas que me acompanham vê lá, inclusive o texto estratégia, vou colocar aqui no link para você ter uma noção. E eu falo bem apaixonadamente de como eu odeio corrida nesse texto e como eu corria de todo jeito. Mas para você ter uma noção de como o poder da comunidade, de ter alguém que já fez aquele dali e de você não desistir quando você tem noção de que está na direção certa, vale a pena para você alcançar aquilo que você deseja. Então, para quem ainda quiser, a gente está no finalzinho de novembro, ainda tem 4 semanas inteiras, então tem bastante tempo para você alcançar alguma coisa significativa para o seu 2015 e especialmente aprender a metodologia, o framework que vai te ajudar a planejar 2016. Então, ainda é tempo para fazer muita coisa acontecer nesse ano e eu espero que esses três sacadas que eu tive aí de experiência própria que eu compartilhei com a nossa comunidade, estou compartilhando com você agora, te ajudei a inspirar um pouco ou a clicar alguma peça que estava faltando para você correr atrás do que você deseja. Então, é isso, desconectando aqui. A gente se fala. Qualquer comentário pode colocar aqui e a gente continua a conversação. Bye, bye.